Capítulo 610, Bota Dourada Sagrada. Autor, Caleb Piccoli Camargo. O embate entre Liamei e Zugo era realmente assustador, ambos estavam demonstrando grande perícia em combate. Mesmo Liamei tendo trazido à tona o poder da criadora que residia em seu corpo, Adungeon rapidamente respondeu fortalecendo ainda mais Zugo. Dessa forma, os golpes da jovem e do demônio se encontravam no meio do caminho e criavam ondas de choque imensas. Qualquer cultivador abaixo do Dei ou do Santo Rei morreria instantaneamente apenas pelas ondulações no local, de tal forma que Li Shang precisou criar uma barreira protetora ao redor de seus filhos e Fan Mei. Zugo estava com seus olhos brilhando de surpresa, ele não esperava que apenas uma pessoa o levasse a tal estado. Ele sabia perfeitamente que Adungeon reagia e dava ou tirava poder dependendo da força do oponente, sendo assim, ele tinha ideia de quanto poder fluía em seu corpo e não pode deixar de surpreender-se por uma humana conseguir lutar com tamanha maestria. Demônios de alto nível têm um grande autocontrole, coisa que os de baixo escalão não o têm. Sendo assim, quanto mais poderoso e puro for o demônio, maior sua submissão diante do poder. Por exemplo, o primeiro deus demônio jamais precisou se preocupar em ser traído ou que alguém tentasse fazer isto, pois sua força era tão colossal que o desejo de traição nem mesmo passava pela mente de seus subordinados, enquanto tal coisa era comum entre as demais raças. Não importa o quão forte fosse um ser humano, sempre haveriam aqueles que quisessem usurpar o seu trono. Ele vendo o poder de Liamei sentiu respeito por ela e suas blasfêmias cessaram, dando lugar a um ar de seriedade e poder. O tempo passava voando e o embate atingia proporções imensas, de tal forma que a sala expandiu 10 vezes o seu tamanho. As explosões começaram a causar rachaduras tão grandes no espaço que Li Shang foi obrigado a ajudar o tecido da realidade a os consertar, já que ao serem criados, uma força de sucção muito grande era criada e arrastava tudo para dentro de si. Com o tempo, os golpes de ambos os lutadores se tornaram impossíveis de serem vistos. Apenas Li Shang os podia ver e Minjia conseguia sentir com seu sentido divino. Liamei trazia seus sucos cobertos por chamas douradas, as quais ao se encontrarem com a aura demoníaca ao redor de Zugo, as incineravam. O punho de Zugo estava levemente queimado devido ao encontro periódico com as chamas. Em dado momento, Zugo trouxe seu punho no sentido vertical contra a cabeça de Liamei, mas ela ergueu seus braços em X sobre a sua cabeça e aparou o golpe. O impacto criou uma grande cratera sob os seus pés e a rachadura se expandia conforme Zugo colocava mais e mais poder. Liamei tentou se mover pelo espaço, mas a pressão de Zugo no espaço ao redor deles tornava impossível qualquer movimentação espacial. Contudo, ela estava longe de estar sem saída, sendo assim, ela pensou em um plano ousado. Ela rapidamente flexionou seus joelhos, trazendo o seu corpo para baixo mais rápido que o punho de Zugo alcançaria e fez uma grande explosão de Ti ser criada sob os seus pés, a impulsionando para o lado, assim escapando do golpe do demônio. O grupo ficou surpreso pelo pensamento e sorriram quando viram que ela rapidamente fez uma grande explosão ser disparada de sua mão, para frear a explosão inicial de seu pé, parando bem perto de Zugo. Vendo uma abertura, ela conjurou todas as chamas douradas ao redor de seu corpo e trouxe em um golpe pesado no tronco do demônio que só foi notar que havia sido golpeado quando sentiu seu corpo de encontro com uma parede. Mesmo tendo percebido, sua reação não o acompanhou, já que ele nem tentou se defender da enxurrada de golpes que Liamei jogou contra ele. Ela foi tão rápida que era possível ver dezenas de punhos dourados indo em direção ao demônio que parecia um boneco de feno recebendo dezenas de tiros. Seu corpo apenas se movia diante dos golpes que eram cada um mais forte que o outro.
Não demorou mais que alguns minutos dessa situação e Liam May parou, em completa exaustão. Era possível ver sua pele avermelhada e o suor escorria por todo o seu corpo. Ela tinha um sorriso vitorioso em seu rosto e não era para menos, já que o corpo de Zugo já não existia mais, apenas uma chama azul e vários itens jogados pelo chão. A presença do demônio foi extinta completamente. Elishan sorriu e apareceu instantaneamente ao lado de sua amada, a segurando em seus braços quando ela quase caiu de cansaço. Então, deu algumas pílulas de reabastecimento de ti e algumas joias de mana. Olhem, disse Famei se aproximando dos itens que jaziam no solo. Ela pegou um tipo de bota, sua cor era dourada e parecia ser feita com o ouro mais puro que existia. Ao redor, haviam pequenas chamas, como no caso de Ushu. Haviam algumas poções e também um pequeno baú dourado e cravejado com algumas joias. Assim que o abriram, viram que no interior haviam várias moedas, algumas eram cristalinas e outras feitas de platina extremamente pura. Contudo, sem dúvida alguma, o item mais interessante foi a bota. Elishan ficou cuidando de Liam May, ajudando ela a se recuperar do cansaço e esgotamento de sua energia, enquanto os demais analisavam os itens. Vamos procurar nos livros que pegamos com Shari Aluma e X1. Certo, Mingia. Alguns instantes depois, Mingia encontrou o que procuravam. A bota dourada sagrada, um raro item deixado por monstros poderosos em dungeons. Seu valor não pode ser cálculo, já que é dito existirem apenas 3 delas pela existência. É possível que haja mais, mas tal informação é incerta. Seu maior atributo é ser repleta de magia sagrada, sendo um item cobiçado por todos os usuários do caminho da verdadeira magia, já que ao ser calçada, ela se adequa imediatamente ao seu usuário e uma aura sagrada é criada ao seu redor. As lendas dizem que apenas demônios de médio nível e acima podem se aproximar de alguém com tal item, aqueles abaixo são incinerados por sua presença. Seu poder defensivo também é dito ser imenso, não apenas ser quase indestrutível, mas também ter a capacidade de amortecer o impacto direcionado ao seu usuário. Alguns mitos dizem que se um ser humano comum a calçar e pular das nuvens, sua queda será tão suave quanto cair contra uma cama de penas. Mingia leu com uma voz recheada de surpresa. O item era realmente poderoso. Dessa forma, eles pegaram todos os itens e foram na chama azul deixada por Zugo.